Eu conto história das quebradas do Mundaréu, lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Quem quiser saber o meu nome, não precisa nem perguntar. Eu me chamo Plínio Marcos, sou pagodeiro do lugar. Eu rezo uma oração que diz assim: Senhora, Jesus se fez verdade em seus braços e, no entanto, para a senhora ele sempre foi menino. E, no entanto, não foi por ele que a senhora chorou no Calvário, a senhora chorou por nós, homens que Jesus quis como irmão e por quem foi recusado. Chorou por nós, homens que Jesus quis libertar, mas que preferimos continuar escravos. Agora, nesta hora dura, a hora certa da tristeza materna, a hora das cordas, dos açoites, dos lamentos, nesta hora que o homem de pouca fé pensa que é o fim, por causa das transformações profundas, concede-me, Senhora, o direito de pegar a palavra dos fundos das águas e entregar para os homens no continente como ponte da libertação, do despertamento, da subversão. E é isso que nós estamos procurando, todos, cada um no seu campo, cada um no seu sentido, sabe? E é isto que eu estou procurando, é esta palavra que incendiasse, que eu pudesse te dizer, eu te amo, e ela significasse exatamente a intenção do meu espírito. Porque senão se torna uma palavra ociosa que resulta em nada. Se resulta nesse homem moderno, o homem de Babel, o homem que não sabe o que falar, não sabe por onde seguir. Quero agradecer ao convite aí do Júlio. Para mim é uma grande honra estar aqui participando desse bate-papo sobre o Plinião, meu pai, meu querido pai, meu genial pai. E fico feliz em estar ao lado desse time que vocês reuniram, né? Para mim é uma grande honra, um grande aprendizado sempre o convívio com as pessoas que têm esse interesse, essa vontade de saber da obra do Plínio. Não foi uma coisa que eu planejei para a minha vida, mas foi uma coisa que eu abracei com muito orgulho, com muita alegria, essa situação de ser o representante da obra do Plínio Marcos, né? Não basta ser filho, mas tem que participar. Isso vale para o meu irmão, para a minha irmã também, que eu cobro, e eles participam bastante, mas acabou para que eu ocupe esse cargo de representante da obra. Quando isso aconteceu, na verdade, para mim foi uma grande surpresa, porque não me considerava de teatro, eu estava numa outra fase, né? Como meu pai diria, era o Kiko das praias, Kiko das selvas. Eu fiz biologia e seguia por um outro caminho de educação ambiental e trabalhava nessa linha. Mas o destino, né, não tem jeito. Estou eu aqui ligado ao teatro, à produção, e com muito orgulho cuidando da obra do Plínio. Na medida do possível, eu entendo que a minha função é basicamente disponibilizar toda essa obra, tanto do teatro, que a gente já conseguiu fazer na coleção, né, obras completas, que a gente lançou em 17, né, se eu não me engano, com auxílio e tudo, mas a obra do Plínio vai muito além, né? Em especial as crônicas, agora a gente tem pensado muito nas crônicas, que nem todo mundo conhece o lado do Plínio cronista, são mais de 1.200 crônicas, a gente já tem em torno de entre 800 e 1.000 juntas, né, vamos dizer assim, mas precisa revisar, precisa atualizar português, enfim, uma série de coisas que vamos precisar de muito trabalho ainda. Mas é muito bom a gente poder fazer tudo isso e mais ainda ver a força que a obra tem, a importância que a obra tem, ao ponto de ver pessoas como vocês aí do teatro interessados em fazer leituras e aprofundar um pouco mais na obra. Então a gente está sempre satisfeito e feliz, né? O Plínio tem uma trajetória bastante tumultuada, vamos dizer assim, e isso remete um pouco ao meu trabalho, que é trazer essa obra para o público conhecer. É óbvio que o público não conhece em função da ditadura que oprimiu, que censurou, que cortou e que não deixou o Plínio ser executado nos palcos ou mesmo nos jornais, e, enfim. E todo o talento dele teve que ser virou luta, né, pela liberdade de expressão, pela cultura e por aí vai. A trajetória dele começa em Santos, né, como muitos sabem, mas muitos não sabem, né? Começou em Santos, ali na ponta da praia, uma vida relativamente tranquila, né? Meu avô
seu Armando trabalhava no Banco do Brasil, a dona Hermínia era dona de casa, de mão cheia, fazia bolo, doce, sal. Nossa, só de lembrar da comida que ela fazia já uma maravilha, uma vida tranquila ali, pacata, numa Santos tranquila de 1935, e como o nosso querido Oswaldinho, que está presente aí, nunca deixa a gente esquecer o momento histórico que ele nasce logo depois de 1929, quando a Bolsa estoura, quando queimam-se cafés e mais cafés, né, e um pouquinho antes da guerra, né, quando os nobres santistas foram obrigados a ir defender o país nessa guerra. Enfim. Então, nesse contexto que o Plinão nasce, vem muita dificuldade no sentido de caminhos a seguir, mas, ao mesmo tempo, a vocação dele foi se manifestando cedo e ele acaba virando, né, seu lado para a cultura, para o teatro, e começa com os primeiros passos no circo mesmo, entre outros, né, no tradicional Pavilhão Liberdade, onde ele começa os primeiros passos como palhaço Frajola, mas também no teatro, né, porque o circo daquela época tinha um momento teatro no final do espetáculo, onde eles faziam peças para a família inteira, e o Plínio fazia parte dos dois momentos, do circo como o palhaço Frajola, que era um bom palhaço, né, e como ator, diz que, não sei se era tão bom ator assim, mas também fazia ali o seu momento. E foi nesse contexto que ele acaba tendo a oportunidade de conhecer a Pagu, num chamado para socorrer ali o Pluft, o Fantasminha, que teve um problema com um dos atores. Ele vai, conhece a Pagu, e através desse contato com a Pagu ele tem o Teatro do Mundo, né, todos os textos, começa a ter informação ampla, e ao mesmo tempo ele comparece com o Barrella, né, que é um texto extremamente forte e que, no meu entender, muda a maneira de se fazer teatro no país. E aí, então, vem o Barrella, em 1958 é escrito, e em 1959 ele vai para os palcos para fazer uma apresentação. De lá para cá, depois desse episódio Santos, Barrella, né, o Plínio ficou muito conhecido em Santos como genial, como o grande Plínio que escreveu Barrella, que mudou em função também do apoio que a Pagu deu, mas no processo de endeusamento, vamos dizer assim, né, nesse momento ele começa a ficar muito orgulhoso de si mesmo, do genial, etc, etc. E quando ele é desafiado para escrever outro texto, em função do menosprezo que ele dava aos textos que a Pagu oferecia para ele ler e tal, ele escreve Os Fantoches, e a própria Pagu coloca ele no lugar dele de autor aprendiz, vamos dizer assim, né? E aí Santos fica pequeno para ele, e no começo dos anos 60, 61, 62, ele já está pisando mais em São Paulo que em Santos, né? Mas é claro que ele voltava para comer a comida da Dona Hermínia no querido barracão da Ponta da Praia, lá do seu Armando, dos seus 5 irmãos, né? Uma irmã, 4 irmãos, daquela vidinha pacata da beira da Ponta da Praia ali em Santos, na nossa querida Santos. De lá para cá, em São Paulo, a coisa para ele é difícil no começo, e aos poucos está ficando difícil para todo mundo, né? A partir de 64 não tem ninguém que ache fácil morar no Brasil depois do golpe e tudo mais. E de 64 a 68 a coisa piora muito, e para o Plínio vai ter altos e baixos, mas ele acaba sendo reconhecido mesmo como grande autor no processo do Dois Perdidos, né? O Barrella, apesar de ter uma obra genial, marca um momento histórico do teatro brasileiro, mas as pessoas não conheciam. Teve uma apresentação e óbvio que a gente não tinha internet, né? Não dava para filmar, então ficou no boca a boca, poucas pessoas viram, né? Mas ficou aquele gostinho. Só que em São Paulo a coisa não deslanchou num primeiro momento, ninguém conhecia o Plínio, a coisa foi bem difícil para ele no primórdio, chegou a frequentar muito o Teatro de Arena quando ele ficava fechado, como vigia para ter um lugar para dormir, como bilheteiro. Hoje a bilheteria do Teatro de Arena leva o nome do Plínio Marcos, né, em função disso. Começa a fazer algumas contas nas companhias que estavam dominando o Teatro Paulista naquele momento, até que chega, então, em 1966, com Dois Perdidos,
que ninguém queria saber de Plinião, mas ele faz o Dois Perdidos numa Noite Suja, estreia o Dois Perdidos na Galeria Metrópole, e só então depois é que vai para o Teatro de Arena, onde finalmente faz o seu grande sucesso com o Dois Perdidos numa Noite Suja, e é reconhecido então como o grande dramaturgo que vinha, e não vinha com pouca coisa, né? Porque em 67 veio Navalha na Carne, em 68 teve muita confusão, foi quando fizeram o Verde que te quero verde, inclusive, né, que vocês estão planejando a leitura. Em 69, o Abajur Lilás também censurado. Em 1970 tem o Balbina de Ançã. Enfim, aí tem uma trajetória de 29 textos no total. Nesse contexto de ditadura e tal, estão os grandes clássicos da obra dele, né, obras-primas, algumas que eu já citei aqui, mas outras que vêm na segunda fase, vamos dizer assim. Talvez o Oswaldinho possa dividir mais cientificamente essa obra, mas, enfim, eu destacaria ainda o Balada, que é de 85, Balada de um Palhaço, que é um momento importante também na vida do Plínio, né? Logo depois que ele teve o primeiro infarto do miocárdio, depois que ele tem o primeiro infarto, nesse momento de recuperação, que ele começa a fazer as anotações do Balada de um Palhaço, acho que era um momento que ele estava refletindo muito a questão da vida, né? O bem e o mal, o palhaço bom e o palhaço ruim, o capitalista, mas ele queria mesmo fazer sua alma. Então é um momento, acho que bastante decisivo assim no processo Plínio Marcos, né? Foi logo depois da separação dele com a minha mãe. Então ele começa uma etapa nova da vida dele e sempre escrevendo, né? Você tem o Madame Blavatsky também, se não me engano é de 86, 87, não sei. 88 tem a Mancha Roxa, enfim, e vai nessa pegada até o Bote da Loba, né? Que é o último texto que ele escreve em 95, se eu não estou enganado. As datas, confiram, por favor. Nesse período aí, eu gostaria, só antes de parar de falar um pouquinho, eu queria só destacar que nesse período, é importante destacar, porque nesse período de ditadura, de 66, 67, 68, ele foi muito censurado, as peças censuradas, peças que tinham sido liberadas, como Dois Perdidos numa Noite Suja, por um detalhe, né, da equipe de censura, foi liberada. Depois, em 68, ela volta a ser censurada e por aí vai. Então, o Plínio começou a trilhar outros caminhos para poder me sustentar, né? Afinal de contas, já tinha nascido em 66, meu irmão, e logo depois viria minha irmã também. Mas, enfim, para botar algum dinheiro dentro de casa, começa a escrever as crônicas, né? Então vai para a Última Hora, para a Folha, o Jornal Movimento, outros jornais que circulavam ali, mas a Última Hora e a Folha foram os dois veículos que ele escreveu bastante, desde 68. Então, ele escreveu muito em crônicas, contos de jornal. Vários períodos de censura estão documentados nas crônicas, por exemplo, do Abajur Lilás, de 69 a 80, o período que a peça ficou censurada. Tem muitas crônicas falando sobre esse período, em especial em 75, quando ele tentou a segunda montagem. Então, só para chamar a atenção da maneira como ele ia se virando e colocava o talento dele para poder se virar, mas jamais deixou de cornetar os opressores, os censores, jamais deixou de lutar pela liberdade de expressão e pela cultura do nosso povo, contra essa invasão que desde então já acontecia, que está aí até hoje acabando com a nossa cultura. Você acha que essa consciência política que você tem hoje, obviamente influenciada pelo Plínio, você já tinha desde pequeno, Kiko? Desde pequeno, mas não muito pequeno, né? Eu acho que eu nasci em 66, claro que num momento bem complicado, né? Eu acho que apesar das dificuldades que meu pai estava tendo profissionalmente, assim, ainda conseguia. O Dois Perdidos deu condições financeiras para ele, né? De bilheteria. O Dois Perdidos ficou muito tempo em cartaz, depois viajou e tal. Então, pelo menos o lado financeiro estava kits, vamos dizer assim. Mas a gente não tinha, principalmente nessa fase, né, sei lá, até os anos 70, 71, 72, 6, 7, 8 anos, não tinha uma noção do tamanho da coisa, né? A gente via momentos complicados e tal, mas não sabia identificar. Hoje, assim, na minha memória, tem
pequenos momentos assim que eu lembro, mas é claro que nessa época eu não lembrava tanto. Aos poucos, aí do meio pro fim dos anos 70, foi caindo na real, né? Foi entendendo. Mas também não teve nenhum momento onde meu pai ou minha mãe pararam para me dar uma aula de política ou o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Acho que era um pouco naquela coisa vai aprender, né? Vai aprender sozinho. Então, aos poucos você vai percebendo o contexto todo. Claro que você, às vezes, se relaciona com pessoas que falam, você é filho do Plínio, né? E tal, mesmo eu criança, filho do Plínio Marcos, né? E tinha gente que, filho do Plínio, né? O Beto Rockefeller, ele era o Vitório. Então, a gente convivia com isso, né? E aos poucos foi aprendendo a lidar com isso, né? Com pessoas que jogavam no nosso time e pessoas que não jogavam. Claro que no processo como um todo, a gente começa a entender, porque toda hora, teu pai é um maldito, teu pai é um maldito, teu pai é uma... Pô, caralho, é esse que o meu pai é um maldito, só meu pai que é um maldito, dos outros não são, né? Então você começa a ficar, se questionar o que está acontecendo. Mas era uma coisa, assim, muito do dia a dia, né? As histórias que ele contava para a gente, muitas vezes traziam as aventuras que ele vivia, né? E retratava certas situações. Então, um personagem que ele tinha, que era o Plínio Kid, né, muitas vezes ele ia salvar o colega que estava preso na torre do castelo do bandido e tal, né, com o seu pangaré, que era o Jirico Passo de Tartaruga, e vamos salvar o Buca, que foi sequestrado pelo vilão e tal. Então a gente ia salvar o Buca, que era um ator amigão lá do meu pai e tal. Então tinha essa situação, e depois você vai entendendo mais ou menos por que ele tinha essa criatividade naquele momento. Você e o seu irmão estudaram junto com muita gente da classe teatral, né? Filhos, a Irene, a Julinha Lemes, tinha uma turma, né? Eu estava lembrando até no domingo de uma professora de vocês, uma dessas escolas, uma que tinha ali na Paulista, ali na região, não sei qual escola é, a Maria José Arruda, que foi professora de vocês quando você era pequeno. Você era ótimo, o Léo já aprontava, mas você que era o queridinho da turma. Então, vocês viviam muito num grupo muito de gente da classe teatral, né? Vocês cresceram juntos. Essa escola que a gente estudou ali, curiosamente, ela ficava do lado da delegacia que tem ali na rua Marquês de Paranaguá, ali numa travessinha da Augusta, entre a Augusta e a Consolação. É uma escola que chamava, né, o Carrossel, até o primário, até a quarta série, e depois, a partir da quinta série, era o Colégio Maria Carolina. Era ali, então, ali do lado da Augusta, e depois mudou lá para a Rua Groenlândia, ali perto da Gabriel Monteiro da Silva, né? Mudou, uma mudança bem... Mas nesse primeiro momento de O Carrossel, era isso mesmo, era o Irã, né? O Irã Ravache, que é o filho da Irene Ravache, tinha a Julinha Lemertz, também tinha o Marcelo, se eu não me engano, o Marcelo Campelo, que era o filho do Carlos Alberto Silva, jogador de futebol, né? O Carlos Alberto, ponta direita da nossa seleção de 70, que estudava com a gente. Lateral direito. Isso, lateral direito. E que era casado com a Terezinha Sodré. Agora me falhou. Isso, Terezinha Sodré. Isso, Terezinha Sodré. Enfim, o Iberezinho, o Iberê Bandeira de Melo, que era filho do Iberê Bandeira de Melo, que era o advogado do meu pai também. O Rogério Bandeira, que virou ator, né? É um grande ator, queridão aí. Tá me devendo fazer o Dois Perdidos, mas tudo bem. Enfim, tinha bastante gente, mesmo que não era filho de ator, assim, era filho de pessoas que amantes da cultura, vamos considerar assim. Tinha os malas também, né? Sempre tem. Mas, assim, a alma da escola, toda essa, vamos dizer assim, generosidade da escola era a tia Carminha, quem era diretora, acho que quem teve toda a concepção de fazer a escola, era uma lenda, dava aula de música para todos nós, assim, um talento, uma gentileza, uma generosidade. Acho que ela deveria ter sido atriz. Em 58, foi o ano do Black Tie, lá no Arena, né? E é o ano do Barrela. 59, Barrela. 59? Então, quase contemporaneamente, são dois segmentos da sociedade que não faziam parte da nossa dramaturgia
e que passam a ser motivo a ser fonte de inspiração para uma dramaturgia transformadora, tanto a do Guarnieri quanto a do Plínio. Eu estou aqui pensando como é que a gente... Uma viagenzinha que eu fiz agora, eu queria chutar essa coisa aqui. Como é que a gente pensa? Porque tem duas formas de recepção também diferentes. O Plínio lidava com aquilo que não se quer ver. O Guarnieri com o lado que é mais... que é um ator que está na briga de uma forma mais evidente, que como classe, como número, como força motora da economia, entra mais no campo. Eu fiquei pensando na diferença de tratamento desses dois segmentos, que até então não eram contemplados na nossa dramaturgia. Tem uma coisa que diferencia bem aí. O Guarnieri era um militante de partido, um militante de uma organização que pensava a realidade, que discutia a realidade. O Plínio era o que eu chamo de, comparando com o Florestan Fernandes, um militante solitário que ele foi a vida inteira. O Plínio nunca se filiou, mas isso não impedia, quer dizer, ele tinha uma filiação, quer dizer, espontânea com todo aquele grupo de santos, onde tinha Pagu, Geraldo Galvão, e tinha um movimento cultural em Santos muito forte, na literatura, na música, na poesia. O Plínio fazia muita poesia nessa época. Você tinha perguntado, Júlio, e primeiro fazer poesia, não é que, se eu não estou enganado. Ele fazia também. Fazia também. Acho que nesse momento assim, que ele estava, ele acabava escrevendo tudo, né? E foi descobrindo o talento que ele tinha para a escrita, né? Acho que o Barrella uma coisa que ele não pensou, né? Vou escrever o Barrella assim. Foi meio que um vômito. Nos primeiros textos dele, acho que é muito essa característica, né? Até a história que ele conta do Abajur Lilás, que foi escrito numa noite, né? Ele ficou conversando com a minha mãe, com a Valderiz de Barros e com o Fauzi Arapi sobre o Navalha na Carne, e falando para eles ainda a inquietação que ele tinha com relação a esse tema, né? Que ainda incomodava, que não estava satisfeito e tal. E aí foram cada um para sua casa, minha mãe foi dormir, meu pai sentou, escreveu o Abajur Lilás à noite e de manhã a peça estava pronta. Diferente da característica que ele tem ou tinha, né? De escrever a caneta, mas riscando, errando, né? Ele rabiscava muito o texto, assim, e com garranchos. O Abajur Lilás veio meio que pronto, assim, não tinha muito borrões. Então é uma coisa assim. Mas acho que aos poucos ele foi aprendendo esse dom e foi controlando melhor. E aí certas peças eu acho que ele já tem uma técnica de escrita. Mas nesse momento pré-Barrella, né? Eu acho que era uma coisa que aparecia a oportunidade, ele fazia, porque ele já vinha numa situação que ele já estava fora da escola, estudou até a 4ª série primária, então ele estava fora da escola, meus avós tentando arrumar algum ofício, né, aquela era do ofício, arruma um ofício, sapateiro, seja o que for, e como o Oswaldinho bem sabe aí, passou por encadernação de livro, né, banca de gibi, de livro, enfim, e acabou enveredando para esse lado. Então, tudo que aparecia com relação ao teatro, né, cultura e depois o circo, o Fragioli, ele acabava abraçando, e a poesia também. Tem agora recente, logo antes da pandemia, tinha um pessoal do Santos que estava resgatando algumas histórias do Clube da Poesia. Então a gente tem um áudio de uma entrevista que eles fizeram com o Plínio, e o Plínio comentando dessa época, né, que ele fazia, fiz uma poesia aqui, uma poesia ali, e tem uma poesia em especial que foi incorporada, que ele escreveu nessa época, né, que nessa entrevista eles comentam, e depois eu recebi uma cópia do manuscrito dessa poesia, e que o Plínio incorpora no Jesus Homem, que é a poesia da Madalena, né, que é a poesia da prostituta Madalena. Então você vê que é um tema que desde sempre estava atormentando o Plinião, né? Esse detalhe. Eu acho que também vale falar que justamente essa coisa da 4ª série primária acaba tornando o Plínio um excluído.
Então, quando ele vem para São Paulo, muita gente vem para São Paulo também, né? Em função dos estudos e da Escola de Arte Dramática da faculdade aqui. Inclusive, a Pagu também veio para São Paulo. Acho que o Oswaldinho pode dar um contexto melhor desse momento histórico, mas o Plínio vem, só que ele não tem condição de entrar, nem como professor, nem como aluno, nem como nada. Então, ele acaba ficando de fora e muita gente não reconhece o Plínio. Até uma conversa que o Oswaldinho teve, vou dedurar aqui, né? Tá preocupado, né? Uma conversa que o Oswaldinho teve nesses períodos de pesquisa para escrever a sua biografia, o Bendito e Maldito, eles conversam justamente sobre isso, né? Sobre a questão como que a Pagu, com apenas uma leitura do Barrella em um manuscrito que devia ser bem rabiscado, etc., detectou o Plínio Marcos gênio, mas o Plínio Marcos dos 5, 6 anos aqui em São Paulo, no começo da trajetória dele aqui de São Paulo, ninguém determinou que ele era um gênio nem nada e deixavam ele lá na bilheteria do Arena e não davam espaço para ele. E, inclusive, o Dois Perdidos Uma Noite Suja, quando conseguiu ir para o Teatro de Arena, o nosso querido Boal cobrou 75% da bilheteria, enfiou a faca lá, né? Eu podia ter um carro nessa aí agora. 70. Você está aumentando, foi 70%. 70 tudo bem, né? 75% você já está exagerando. O Boal não queria alugar o teatro, daí está 70%. E os caras toparam para ocupar um teatro às segundas-feiras que tinha um piano de cauda no palco, que o Boal falou, e se quiserem tirar esse piano, vocês paguem para tirar. Dois Perdidos se estreou no Teatro de Arena com um piano de cauda no palco. Ele rompe um pouco com aquele teatro, digamos, mais elitista, um teatro importado do TBC, dos textos italianos ou ingleses, enfim. E ele vem resgatar um universo nosso, né? Eu acho que uma linguagem mais crua do que aquele vocabulário tão impostado. Você não acha que existe esse momento muito definido, Oswaldinho e Kiko? Eu acho que ele toca num ponto que é importante. Ele rompe com a linguagem do Barrella. Tem que pegar a Barrella como referência, né? Porque Dois Perdidos já é 66. No Barrella mesmo, Barrella. Em Barrella, ele rompe com a linguagem até de um teatro mais contundente, que era a linguagem do Guarnieri. Se você pega a linguagem do Guarnieri, é uma linguagem literariamente muito bem armada, né? O Guarnieri tem um cuidado que o Plínio não. O Plínio traz a linguagem da rua mesmo para o palco. E os personagens da rua, como lembrou a Gabriela, quer dizer, são personagens que seriam num pesinato, né? Quer dizer, que a pessoa que está realmente que não conta. Aquele que não conta, que não pesa. Na hora que você vai discutir estatística, não existe. Então, ele traz, sim, Tuna. Eu acho que ele muda a linguagem até dos textos considerados mais brasileiros, né? A não ser o Suassuna, que já tinha aparecido alguns anos antes, mas aí com uma linguagem mais nordestina, né? A primeira vez, eu acho que... Bom, vocês vão lembrar disso, o Zé acho que lembra. A primeira vez que eu ouvi falar de Plínio Marcos era aquele cara que punha palavrão no palco. Ele foi o primeiro. Ele foi um pioneiro nisso. E eu queria muito ver teatro que tinha palavrão no palco, sabe, aquela época. E como ele era muito ligado ali ao ABC, tudo, tinha o Teatro de Alumínio em Santo André, aí eu fui ver, eu acho que foi Quando as Máquinas Param, que não tem quase palavrão. Eu fiquei tão decepcionada. A peça é ótima, mas não tem quase palavrão. É mentira que falaram que ele fala palavrão. Essa, como eu falo, o Plínio Marcos faz parte da minha formação teatral. Pelo fato de ser de Santo André, de estar muito próxima de todas as coisas. Então, é muito legal, porque todas as vezes que eu assisti o Plínio, eu assisti muita peça do Plínio, muita mesmo. Eu não sei se era fã, era uma grande admiradora, e todas as vezes que eu assisti peças dele, aquilo sempre causou uma coisa muito, muito forte, certo? Mas a primeira coisa que rolava em Santo André, no Teatro de Alumínio, é que era o autor que dizia palavrão. E minha mãe, graças a Deus, não estava nem aí, foi com a gente, e as pessoas falavam, você vai levar essa menina? Eu era bem, bem jovenzinha, né?
adolescente. Você vai levar essa menina? Você, minha avó falava, você já vai sem marido, porque meu pai era muito liberal. Vai sem marido levar a menina para o teatro onde o homem fala palavrão? A minha mãe falou, foi, eu tenho muita curiosidade de saber como é essa peça. E gostou muito. Então, eu acho que é bem interessante essa quebra que você falou da linguagem, né, Oswaldinho? O palavrão, se você pega, mesmo navalha na carne, você não pode chamar aquilo de palavrão. Porque é a linguagem dos personagens. Palavrão é quando você... É o que esse imbecil que está aí fala. Aquilo é palavrão. Né? Aquilo é sujeira, aquilo é nojento. Porque, não, sabe, é uma coisa... Os personagens do Plínio, a linguagem do Plínio tem a ver. Os personagens falam a linguagem das ruas, digamos, né? Dos becos. O palavrão não existe. Se você pegar dois perdidos, não tem muito palavrão, não. Não, eu acho que vai um pouco além do palavrão, né? Até porque, por exemplo, nessas 1.200 crônicas que ele publicou em diversos jornais diferentes, ele não coloca nenhum palavrão. Né? Então, ele sabe escrever sem palavrão, mas, porém, e como ele diria, sempre tem um porém, ele escreve com a linguagem, né? com a maneira que o Cais do Porto fala, que a prostituta fala, que o gigolô fala, só que tira o palavrão. Agora, na peça de teatro, né, claro que ele não ia tirar o palavrão está presente, não dá para naquele contexto de tirar. Até essa questão acaba sendo... trazendo a força, né? Será que é o homem que escreve palavrão? Aí vai lá assistir Quando as Máquinas Param e não tem tanto palavrão assim, mas como o Oswaldinho tem, a situação como toda é um palavrão, né? Dá nojo, né? Aquela, né? A Ford aí, né? O que tem desempregado, o que tem de procura agora com relação ao Quando as Máquinas Param, por conta do momento que a gente está vivendo, né, do desemprego, etc. Então tá aí, né, das falcatruas que tem atrás do desemprego, tá aí, né, a obra continua forte ainda, com ou sem palavrão, mas a questão da linguagem é que é destacável, que já vem, como o Oswaldinho falou, desde o Barrella, né. Só para esclarecer, o Barrella foi escrito em 58 e montado em 59 uma única vez, né, mas é do contexto ali de 1958 mesmo. Aí o Barrella tem muito palavrão, né? Mas o que que salta aos olhos, eu penso que é a questão da linguagem e da estrutura, né? Não tem aquela coisa de 5 atos, ele brincava, né? Se sair para ir ao banheiro, não volta mais, ou sair para fumar o charuto, não volta mais. Ele brincava muito com isso. Né? Zeca, me ajuda aqui. Eu acho que foi o Sábato que falou sobre isso, da poética do Plínio Marcos, né? Que ele falou, ele construiu. Eu acho que foi um crítico que ele construiu a linguagem dele no palco, tinha o seu próprio ritmo, a sua própria poética. Então você embarcava naquela linguagem que, na verdade, era uma versão sofisticadésima da linguagem popular. Era uma coisa que transformava a linguagem, quer dizer, ele passava para os personagens dele uma coisa que era quase simbólica, né? E aquela linguagem ajudava a aumentar. Eu não sou muito boa em falar disso de linguagem, eu queria que o Oswaldinho falasse, mas eu digo assim, que o que você ouve no teatro é uma coisa diferente, certo? Tem um episódio que é histórico, que diz respeito ao Navalha na Carne, né? O Navalha na Carne, logo após de ter sido escrito, ele foi censurado. E aí começou uma campanha de leituras pela liberação do Navalha na Carne, onde eles faziam várias leituras, aqui em São Paulo ainda, né? E nesse processo eles tentavam a liberação. No processo de negociação da liberação, segundo o Plínio Marcos, né, os censores começaram a dizer que a peça era pornográfica, subversiva, que só tem palavrão e E meu pai falava, não, isso é poesia. Não, é pornografia, poesia, pornografia, poesia. E o Plínio começou com o discurso que os textos que ele escrevia, os censores não sabiam ler, porque eram textos para teatro, textos de dramaturgia para teatro, que não eram para ser lidos, eram para ser encenados. Então precisava fazer uma encenação para os caras poderem ver que era poesia. E aí foi feito isso, eles fazem uma encenação para os censores, e vão os censores, as mulheres dos censores e tal, e naquele trecho onde a Neuza Sueli faz um monólogo dela falando do cliente,
que o cliente veio aqui e bufou, e reclamou da vida, reclamou da mulher, reclamou da filha, né, do emprego, reclamou da vida, e bufou, e tal. Nesse processo todo, as esposas dos censores que estavam presentes se sentem tocadas e choram, né, reconhecem o marido como o cliente e tal, e choram. Então, diz a lenda ou a história, que, a partir disso, o censor reconhece como uma poesia o texto de Navalha na Carne e oferece a liberação. E o meu pai falou, olha, eu prefiro uma carta onde você diz que o texto é uma poesia, que é importante, que é relevante e tal, que não é uma pornografia, que não é uma coisa só de palavrões, vamos dizer assim. E ele tem, então, essa carta, e com essa carta eles seguem fazendo leituras, tentando comover a classe e os poderosos da importância do texto, e está aí, né, explícito a importância do texto, até que chegam no Rio de Janeiro, e com as leituras que eles fazem no Rio de Janeiro, em especial na casa da Tônia Carreiro, que se interessa pelo texto, resolve montar, e aí apoia também na liberação, através dos parentes e dos contatos que ela tinha com os militares, e ao que consta, com aquela carta do censor de São Paulo, ela vai até os militares e pressiona e tal, e consegue a liberação. E aí fica decidido que a Tônia faz lá com a trupe do Rio, o Navalha na Carne no Rio, e aqui em São Paulo, 25 dias antes, ou 26, né, Oswaldinho? Estreia aqui a Rotiné de Moraes, aqui em São Paulo, com a nossa querida Neuza Sueli. Foi importante essa observação da Cláudia, que liga com a pergunta inicial do Júlio sobre o início da produção, digamos, literária do Plínio, né, que é a poesia. Eu acho o texto, esse monólogo da Neuza Sueli, um dos textos mais comoventes do teatro brasileiro e mais poéticos do teatro brasileiro. Onde ela discute, isso é vida? Que ela termina isso, dizendo isso. É vida. Será que somos gente? Termina com merda de vida, que merda de vida. É um texto que não dá para... Eu lembrando, eu me comovo. Me lembrando do texto, que eu não sei o texto de qual, que é um texto de mulher, um texto de mulher mesmo, entendeu? Que não dá para esse negócio de agora, homem faz papel de mulher, não dá. Esse texto da Neuza Sueli é uma mulher que tem que falar. Não adianta botar um cara, você, eu posso falar porque agora não tem esse negócio de lugar de fala. Aí tem que ser uma mulher, porque é de uma contundência, e essa coisa eu falava muito com o Plínio. A gente trabalhou junto de mesa colado na última hora, né? Uhum. Diariamente a gente se encontrava na última hora, desde que eu vim para São Paulo em 69. Aliás, eu conheço o Plínio quase tanto tempo quanto o Kiko conheceu o pai dele, porque ele nasceu em 66 e eu conheci o Plínio pessoalmente em 67. Então, Kiko, na época você nem tinha noção das coisas, ou seja, eu conheço o seu pai há mais tempo que você. Então, olha que coisa que é o tempo. O tempo é relativo ao ponto de vista do observador da história. Não, mas essa coisa que a gente falava que é o seguinte, eu sempre achei isso, não só eu, a humanidade achou, que o teatro e a poesia são irmãos gêmeos. O teatro e a poesia, o teatro nasce da poesia, né? Todo o teatro grego, pelo menos o teatro ocidental, nasce da poesia. Tudo que os gregos escreveram nasce da poesia do Homero. Se não houvesse a poesia do Homero, talvez não houvesse essa. E o teatro, ele é, pela sua própria natureza, poesia. Então, ele tem uma estrutura. Isso me leva até a reflexão sobre... Hoje se fala muito de fazer um teatro muito... Tudo é teatro. Não, tudo não é teatro. Como tudo não é poesia, né? O que não é teatro, de cara, você olha e fala assim, não é. É que nem o arroz e feijão da dona Hermínia, o Kiko. Você que comeu, não adianta falar que esse aqui é igual àquele. Você fala assim, não. Igual dela é o dela. Com certeza. Então, o teatro é um pouco isso, Cláudio. Eu acho que você toca num ponto... esse negócio da poesia, da poética do Plínio Marcos. Eu acho que o Plínio... E ele só escreve a Barrela por um ato de indignação, que eu acho que é o grande motor do teatro, né? Quer dizer, todos os grandes autores, muitos grandes autores e grandes textos nasceram dessa indignação, né? E Barrela é um texto que nasce disso, da leitura de uma notícia de jornal, do contato com uma realidade que
que dói tanto nele que ele tem que botar para fora. Isso que eu acho bonito no Barrella. Todo mundo fala os grandes textos do Plínio, daí fala Navalha, Dois Perdidos. Eu falo Barrella, Dois Perdidos. Há tempo atrás, talvez eu não tivesse tanto essa certeza. Hoje eu tenho. Barrella é um grande texto, do nível de Dois Perdidos e Navalha. Além de ser um grande texto e além de ter essa força toda, está sendo adaptado para quadrinhos. Se tudo der certo, em setembro estaremos lançando o Barrella em quadrinhos, com o nosso querido João Pinheiro, no Nanquim, no Nanquim, né? Nos desenhos, e com a edição do Lobo dos Quadrinhos. É o mesmo que fez a capa do Inútil Canto e Inútil Pranto pelos Anjos Caídos, aqui, ó, a terceira edição que a gente lançou em setembro do ano passado. É o mesmo desenhista, João Pinheiro. Mais de 20 anos que o Plínio morreu. E o Plínio nunca esteve tão vivo quanto nos últimos anos. É impressionante. O Plínio, de repente, tem uma geração. Isso me dá ânimo para pensar no futuro, entendeu? Quando eu vejo uma geração interessada, pelo menos interessada em conhecer a obra do Plínio, em fazer a obra do Plínio. Eu acho isso daí, sabe, revelador da importância do Plínio. Porque muita gente fala assim, mas o Plínio falava de outra realidade, era outro mundo. Gente, os jovens que me perdoem, mas olha, não é igual. É um transgressor. Infelizmente, não melhorou. E, infelizmente, não melhorou onde devia melhorar. Melhorou em outras áreas, sim. Não vamos ser cegos também para o pior. Mas no que devia melhorar, né, que é de cuidar das pessoas, isso daí é outra história. Isso daí, e os desassistidos do Plínio são os desassistidos de agora. Não adianta o nome que você dê. Você pode mudar o nome, você pode mudar o figurino, você pode mudar. Isso, a parte externa você pode mudar, mas o dentro, a alma desses personagens está aí, muito vivas. Eu acho que são os desassistidos do mundo, sabe? É a coisa de atingir a dimensão do clássico. Quando você fala que uma peça é assim, qualquer hora. Eu acho que eu só queria contar uma historinha aqui do Plínio Transgressor, que eu acho rapidinho, uma divertida, porque eu dei aula de roteiro, né? E eu usava um videozinho da cultura, um programa da cultura, que chamava Oficinas Culturais, e para exemplificar conflito, que é uma das coisas que para você, o Júlio também dá aula, a Gabi também, como é difícil que os alunos peguem a noção de conflito. Então, tinha esse vídeo, que era um programa, e o Plínio era um convidado do programa para explicar o conflito, né? Bom, então, era o Plínio, tinha outra... Boa escolha. Então, mas o que eu achei divertido foi o seguinte, meus alunos teriam, né, isso já faz alguns anos, mas os alunos têm, eu dava aula no primeiro semestre, de 17 a 21 anos, por aí, né? E aí o Plínio vai falar de conflito, aí ele fala, por exemplo, Romeu e Julieta. A Julieta quer dar, o Romeu quer comer, mas eles não podem. Gente, meus alunos amavam isso, porque eles, sabe, essa transgressão de colocar o Romeu e Julieta presentemente na sala deles, eles riam muito, eles achavam a coisa mais ousada do mundo falar que o Romeu queria comer a Julieta, entende? Era uma coisa que o Plínio tinha assim uma naturalidade, e aí eles eles riam e eles se divertiam muito com isso. Então era um momento, a gente quando dá aula faz isso. Era meio longo para dar em sala de aula o vídeo, mas eu falava, mas tem o Plínio vai falar aquilo e todo mundo volta a prestar atenção. E então eu digo isso, que ele tem a linguagem do Plínio é uma linguagem muito, muito universal, muito abrangente, sabe? Então, por exemplo, até os jovens bem educados de agora não falam, ele trazia Shakespeare imediatamente para o mundo deles, né? Era isso que ele fazia. Concordo com você. Eu acho que dos autores daquela geração lá, muitos, eu acho que todo autor, até os grandes autores escreveram para o seu tempo. Eu já repeti isso, porque eu vivo repetindo isso por tudo que é canto. Autor de teatro, ao contrário do romancista, né? O romance é uma invenção de
3, 4 séculos atrás, né? A poesia e o teatro antecedem o romance, né? Mas o cara que escreve um romance quer ficar para a posteridade. O que faz a poesia quer ficar para a posteridade. O autor de teatro ele escreve para o seu momento. Ele escreve para o aqui e agora. Ele escreve para falar para os seus contemporâneos. E é bom que seja assim. E às vezes desaparecem. Tudo bem, eles cumpriram a sua tarefa, entendeu? Existe uma militância incontida no teatro. O fato teatral ele é de militância, porque ele milita sobre a realidade. Se a realidade muda por qualquer circunstância, essa peça pode perder o interesse. As que ficam são as que alcançam esse grau, aí, esse nível, Cláudia, que você falou, mas é o nível da poesia, porque vai na alma humana. Quer dizer, a Neuza Sueli, desculpe, a Neuza Sueli já existia antes de Navalha na Carne e vai conseguir continuar existindo depois de Navalha na Carne. Então, por isso que os dois perdidos, aqueles dois personagens, eles também vão resistir, porque o Plínio mergulha na alma humana, né, do ser humano, para entender essa coisa tão fascinante, tão complexa e tão simples, às vezes, também, que somos nós, né, essa espécie humana. Então, eu acho que o Plínio é um dos poucos autores da geração dele, que daqui a 50 anos não serão lembrados, porque todos esperam que sejam lembrados, apesar que isso não importa, mas que serão encenados. Eu acho que Plínio será um dos poucos. Eu acho que, em cima do que você está falando aí, Oswaldinho, para mim é muito fácil perceber também que a questão do Plínio ter sido absolutamente censurado em certos momentos, a sua obra foi impedida de ser vista pelo grande público. Ele falava muito isso, que foi impedido de estrear com a sua geração, né, porque o Barrella ficou 21 anos censurado, o Abajur Lilás 11, e por aí vai. Eu acho que isso tem muito a ver com a situação que a gente está vivendo hoje, né? Talvez se naquele período as pessoas tivessem tido acesso ao grande autor e à sua obra, toda essa dramaturgia, as crônicas, e pudessem ter refletido melhor a situação histórica que a gente estava passando naquela época, dos anos 60, dos anos 70, talvez se as pessoas como um todo, como a sociedade, pudessem ter discutido tudo isso e tivessem dado espaço para o grande autor Plínio Marcos e para os outros que estavam aí, colocar sua obra à disposição e que ela pudesse ser estudada, discutida, vivida e sentida até a sua alma, talvez a gente não estivesse vivendo tudo de novo agora. E talvez o Plínio não tivesse tanto interesse nesse momento como descoberta, né, de novas gerações descobrindo o Plínio, e sim como pessoas que já conheciam, né, e vamos ver como é que era o Plínio, como é que eles faziam naquele momento e tal. Mas você pega Quando as Máquinas Param, né, e se você lê hoje, tirando algumas gírias, você vai achar que escrevendo semana passada, depois da Ford, e isso para quase toda a obra do Plínio é muito fácil de trazê-la para os dias de hoje. Então, acho que faltou o desenvolvimento do processo como um todo. Quando os ditadores, os censores cortam a possibilidade de você ter acesso a essa obra toda, né, a geração inteira fica órfã, né? Quem sofre com isso não é só o Plínio Marcos, mas todo o seu público. Todo mundo que teria acesso a essa grande obra. Kiko, na história do teatro e da arte no mundo, esses períodos sempre aconteceram. Os autores sempre foram. Então, eu acho que por aí é perigoso esse discurso, porque dá a impressão seguinte, que o Plínio teria existido mais forte lá e não seria menos forte agora. Não, ele continua, quer dizer, o Plínio ele foi o bode expiatório daquela geração em relação ao censura. Sabe, cada vez mais eu tenho consciência disso. O Plínio era o modelo, assim, o Plínio, o nome do Plínio Marcos bastava para ser proibido. Você sabe disso. Sim. Bastava falar o nome do Plínio, mas não pode. Ou seja, porque proibir o Plínio era proibir o teatro, era proibir todas aquelas manifestações na música também, entendeu? Na literatura. Então, eu acho que o Plínio resiste. Eu não sei se seria diferente se não tivesse havido a censura. Porque a obra é maior, Kiko. Barrella, eu não acho que seria. Barrella ficou 21 anos
Barrela ficou 21 anos fora do palco. Quando ele volta para o palco, volta com uma força, Mas com a aí é que mesma tá. força, com o Mas mesmo aí é que tá. vigor. Sim, sim, eu não acho que não teria essa força, esse vigor, se fosse permitido, talvez no começo dos anos 60, que tivesse vindo para São Paulo e tivesse sido apresentado aqui. Teria causado um fervor e tal. O que eu quis dizer assim, não é que vai ser melhor ou vai ser pior. Eu entendo que o Plínio foi privado daquele momento, mas o povo, o público, né, foi muito privado também. Se naquela época as discussões fossem a fundo, talvez hoje, né, a sociedade como um todo pudesse ter escolhido outro caminho que não esse lixo que está no governo agora. Não querendo fazer, o Plínio, né, era o super-herói que faltou, nada disso, porque o país, eu acho que precisa de muito mais Plínio, muito mais que o Plínio só para mudar o que a gente tem que mudar daqui para frente, né? A gente sabe que o país ameaçou melhorar, mas não melhorou e continua aí. E é o que ele falava, né? Minha obra continua atual porque o país não mudou, né? Então, o que eu quis dizer assim, talvez se tivesse tido um momento mais profundo, de mais cultura, de mais acesso à educação, com a obra, inclusive, do Plínio, talvez o país pudesse ter se alterado um pouco e hoje a gente olhasse a obra do Plínio buscando outros aspectos que não os que já são conhecidos e que ainda nos tocam a alma quando a gente leu Navalha na Carne, por exemplo. Né? Talvez existisse essa possibilidade, principalmente para você e para vocês todos que são de teatro, e eu sou só representante da obra. Eu diria para o Plínio, não corrigir o Plínio, prometo que a última intervenção sobre esse assunto, quando o Plínio fala minhas peças continuam atuais porque o Brasil não mudou, não, porque o mundo não mudou e o ser humano não mudou também, junto, entendeu? Porque não adianta, o Brasil pode ter melhorado, mas se o ser humano melhorado economicamente, não sei o quê, mais uns milagres, né, que o Brasil adora milagres, né, econômicos, essas. Mas, sabe, as peças não são atuais porque o Brasil não mudou, porque a realidade não mudou, porque a realidade humana. A gente está investigando o ser humano desde que a gente surgiu como espécie e começou a pensar sobre nós. A gente tem perguntas, as perguntas que a gente faz agora são feitas há milênios pelas pessoas que pensam, por que a gente é assim? Por que existe o mal? Será que somos gente? Será que somos gente? Então, o Plínio é mais do que isso. Não é porque ele teria mudado. As peças dele não existem porque o Brasil não mudou. Porque o ser humano não mudou. Por isso que eu digo que Navalha, Dois Perdidos, Barrela também, ficarão. Daqui a 200 anos você poderá pegar a navalha para entender o ser humano. Não, eu concordo não com você, entender como era São Paulo na década de 60, de 1960, mas para entender o ser humano, como é que as pessoas se relacionam, como é que Tonho e o Dois Perdidos, Paco. E o Paco e Tonho, aquela relação, como é que o ser humano, sabe, se ama e se agride, como é que é essa relação do humano? Eu concordo plenamente, Oswaldinho. Até nas peças mais recentes, existe esse jogo de dominação do ser humano com o ser humano nos textos do Plínio. Isso aí eu concordo contigo, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque tem sempre essa coisa, né, de um querendo se apoderar do outro, né, o poder, o jogo do poder. Ele falava muito sobre isso, né, o poder, que ele não aceitava esse tipo de poder ou aquele tipo de poder, nenhum tipo de poder, mas nos textos tem. Você pega o Bote da Loba e já está lá falando sobre o poder que o marido da cliente, da maga, exerce sobre ela e tal. Então tem esse jogo de poderes, né? No Abajur Lilás tem, no Bote da Loba tem, no Mancha Roxa tem, no Balada de um Palhaço é o poder, o Plínio com o Plínio, o Menelão e o Boboplim, mas está lá também. Eu concordo plenamente com você. E isso eu acho que é o que deixava ele muito inquieto com relação à sociedade e que faz a trajetória dele, se formos ver do meio ali dos anos 80 para frente, ele vai meio que cada vez se desprendendo mais, né, dessas roupas, bota seu chinelão, vai para a rua vender seus livros, então ele vai tentando se desvencilhar do reino da banalidade, vamos dizer assim, como ele gostava de falar também. Mas é uma coisa que sempre inquietou ele, essa jogo de poderes, né, do ser humano com o ser humano. É uma coisa tão simples, né, se o ser humano se une como as formigas, né, poderia estar fazendo coisas mais interessantes para todos nós. Né? O Ubuntu real, que não existe na sociedade, eu concordo contigo, né?
sempre um querendo dominar o outro, invadir, vamos lá para a América, né? Vamos dominar a América, vamos vencer, vamos, enfim, oprimir o outro. E isso é uma coisa que sempre incomodou muito a ele, e a gente tinha isso no dia a dia normal, mas era uma coisa também que, né, não vai mexer com o homem lá, hein? Você estava falando de poesia, né? O que é, como se define poesia? Tem uma definição do Garcia Lorca que eu acho esplendorosa, que é: todas as coisas têm seu mistério, e a poesia é o mistério das coisas. Eu acho deslumbrante isso. Quando a gente estava falando dos personagens e da fala poética, né? A fala desse mistério que envolve, quando você estava falando da fala da Neuza Soli. E tem uma coisa que o Plínio não é só, ele tem Madame Blavatsky, ele tem outros textos que ele investiga e navega por outras praias, embora seja marcadamente uma escolha pelos mais desfavorecidos, por aqueles que não chegam nem a se aglutinar para formar uma classe, que eu acho que essa diferença que tem do o Guarnieri, tem um problema ali, um conflito de quem é. Você vai entender que você é operário ou você vai tentar ser uma revista de puxar saco de patrão, né? O drama do Black Tie. O Plínio, eu acho que ele escolhe, eu acho que talvez isso tenha feito uma diferença no trato com ele, que ele traz para a sala de visita aquela pessoa que tentam fazer de conta que não mora naquela casa. Ela não existe, ninguém fala dela. E aí ele chega e traz para saber: como que você está aqui? Que coisa horrorosa. Você é maldito, ela é maldita, sai todo mundo, vamos esconder de novo. Ele não quer, ele pega esse lado desse nosso corpo, dessa parte nossa, dessa civilização, e fala assim: não adianta bancar avestruz. Não adianta esconder o pé do pavão. Olha seu pé, pavão. Deixa de ser besta. E isso faz com que ele fique sempre aquela pessoa menos confortável para poder lidar. E aí, quando a gente abraça e fala assim: mas isso eu sinto, isso eu me identifico, isso eu aceito, isso eu vejo, aí fica essa grandiosidade que ele tem, que é tão dele. Essa coisa tão chacoalhadora e tão forte. E aí ele tem uma grandeza que é dele, que eu acho que é maravilhoso. E que eu acho que está ligada... Quando você fala, Kiko, se fossem outras as situações, talvez não estivéssemos vivendo o que a gente está vivendo, eu acho que é isso mesmo. Por isso a cultura é tão combatida. E por isso que ela está sendo tão estraçalhada. Porque se nos dão possibilidade de pensar, e é isso que a arte faz, ela nos devolve a nós mesmos, né? Se isso nos for dado, a gente caminha. E eles não querem que a gente caminhe. Então, o mundo sempre vai ser diferente por conta da nossa resistência, que a gente não larga mão, a gente fala não, viver, né? A sobrevivência na questão de discussão, que nem fala com o Ailton Krenak, né? Essa aí não entra em discussão. Viver é um imperativo. E se eles nos permitem viver, com certeza o mundo muda de figura. É como ele diz no final do Balada de um Palhaço, né? Vou subir o morro enquanto ainda tenho pernas, né? E o Menelão que vem atrás. Aqui é bandido, Plínio Marcos. Atenção, malandragem, eu não vou pedir nada, vou te dar um alô. Te liga aí. AIDS é uma praga que rói até os mais fortes e rói devagarinho. Deixa o corpo sem defesa contra a doença. Quem pegar esta praga está ralado de verde e amarelo do 1º ao 5º e sem vaselina. Não tem doutor que dê jeito. Nem reza brava, nem choro, nem vela, nem a Jesus. Pegou AIDS, foi pro brejo. Agora sente o aroma da perpétua. AIDS passa pelo esperma e pelo sangue, entendeu? Pelo esperma e pelo sangue. Pelo esperma e pelo sangue. Eu não estou te dando esse alô para te assombrar. Então se toca. Não é porque tu tá na tranga que virou anjo. Muito pelo contrário. Cana dura deixa o nego ruim.
Mas é preciso que cada um se cuide. Ninguém pode valer para ninguém nesse negócio de AIDS. Então já viu, transar só de acordo com o parceiro e de camisinha. Agora tu aí que é metido a esculachar os outros, metido a arrochar, a ganhar o companheiro na força bruta, na conjeta. Para com isso. Tu vai acabar empesteado. AIDS não toma conhecimento de macheza. Pega pra lá e pega pra cá. Pega em homem, pega em bicha, pega em mulher, pega em roçadeira. Pra essa peste não tem bom. Quem bobeia fica premiado. E fica um tempão sem saber. Daí, o mais malandro, no dia da visita, recebe mamão com açúcar da família e manda pra casa o AIDS. E não é isso que tu quer, né, ô vago mestre? Então te cuida. Sexo só com camisinha. Quem descobre que pegou a doença se sente no prejuízo e quer ir afora passando pros outros. Sexo só com camisinha. Não tem escolha. Transar só com camisinha. Quanto à turma chegada ao pico, eu estou sabendo que ninguém corta o vício só por ordem da chefia. Mas escuta bem, vago mestre, a seringa é o canal pro AIDS. No desespero, tu não se toca, não vê, não quer nem saber que às vezes a seringa vem até com um pingo de sangue e tu mete ela direto em ti. Às vezes, ela parece que vem limpona e vem com a praga e tu na afobação mete ela direto na veia. Aí tu dança. Tu que se diz mais tu, mas que não pode aguentar tranca sem pico, se cuida. Quem gosta de tu é tu mesmo. E a farinha que tu cheira e a erva que tu barrufa enfraquece o corpo, deixa tu chué da cabeça e dos peitos. E aí tu fica moleza pro AIDS. Mas o pico é o canal direto para essa praga que está aí. Então, malandro, se cobre. Quem gosta de tu é tu mesmo. A saúde é como a liberdade. A gente só dá valor para ela quando ela já era. O texto foi um pedido do Boal para o espetáculo, né, do contexto todo, né, do Feira Brasil Paulista. Da feira. Me salvou, é. E aí ele escreve O Verde Quero Verde. Ele teve muito problema em função dessa peça, obviamente 68, né? Estava bem perto do AI-5 e tal, e o que acabou aliviando um pouco a barra dele foi o Beto Rockefeller, que ele acabou entrando para fazer o Vitório. Isso. Não foi? Ele entrou para fazer o Vitório para não ser preso, não era? Era uma das artimanhas. Para não ser. Que era um dos truques da época, né? Acho que aqui também só a Gabriela que lembra, e a Cláudia. Agora que ele arrasou na televisão, né? Ele fez mais na época era uma técnica, né, de expor as pessoas para a ditadura fazer as pessoas desaparecerem, né? A Eleni sumiu, né? A Eleni marcou uma reunião com a minha turma na EAD em 69, que ela ia dirigir a nossa turma. Em 69, em março de 69, ela marcou um sábado à tarde para se reunir com a gente e saber o que ela ia dirigir. Estamos esperando a Eleni até hoje. Eleni, Marida, foi uma das que desapareceram. Então, um dos truques na época, eu sempre, como eu estava no teatro, no jornal, quer dizer, sempre que você pudesse, no jornal, dar visibilidade para as pessoas, você inibia, de alguma maneira, não sei se inibia, mas a gente acreditava que pudesse inibir a ação da repressão. Quer dizer, bem, então, o caso do Plínio foi isso, ele está lá. Tanto é que teve uma época que o Plínio ele estava preso, saía, gravava e voltava para a prisão, né? Mas mexeram com ele, quer dizer, salvaram, mas era uma coisa muito assim, quer dizer, inclusive era um recurso de um modo de resistência, digamos assim. Era dar visibilidade para as coisas, não esconder, mostrar. Eu lembro bem, a Vivinha que morreu agora, ela vivia contando assim, por volta de 72, 73, eu estava fazendo com ela a única novela que eu fiz na vida, que era Mulheres de Areia e tal, e daí conversando surgiu a ideia do pessoal ir visitar os presos políticos que estavam aqui no presídio de Barro Branco, em São Paulo. E vamos lá, vamos organizar uma equipe para ir lá ver. Entre os presos estava o Zaratini, irmão do Zara, então, do Carlos Zara. E daí, conversando com a Vivinha, e eu estava na última hora também, olhando a novela. Daí eu falei assim, temos que divulgar isso, Vivinha. Eu falei assim, não, mas vocês têm que fazer isso sempre assim. Não, senão não vai acontecer nada. Vocês vão lá e fica, sabe?
Daí a Vivinha falou, vamos. E a Vivinha, corajosa como ela, né, deu uma puta entrevista para mim, a gente publicou na última hora, na época da última hora, anunciando, assim, dia tal, uma equipe, e eram todos artistas conhecidos da televisão, iriam ao presídio de Barro Branco para fazer uma visita para ver como é que estavam os presos políticos ali em Barro Branco. Foi um escândalo, proibiram a visita. Era tudo que a gente queria. Não pode, então não vão, não sei o quê. Foi um tal rebuliço que acabaram cedendo. Foram lá e depois teve uma carta, um manifesto dos presos, que daí não foi publicado nem na última hora. A última hora era um jornal muito pequeno, não tinha repercussão nacional, nada, era uma coisa local. E daí o Estadão topou publicar essa manifestação dos presos políticos. Então, o recurso do Plínio foi a mesma coisa. Como é que a gente salva o Plínio? Bota ele em evidência. Ele está lá. E os caras, e o Plínio contava, ele ia para. Os caras pediam autógrafo do Beto Vitório. Era uma novela que teria só um personagem, né, que seria o Beto Rockefeller, e aí criam o Vitório, e ele acaba se dando muito bem no personagem como com o Luiz Gustavo, né, na relação da novela e tal, e é justamente com o Luiz Gustavo que faz Quando as Máquinas Param, que foi aí em Santo André, naqueles idos. O Plínio ia como diretor. Né? Nas arquibancadas do Morumbi, o Cassiano propôs para o Plínio ele escrever a novela. Foi com o Plínio. Aí chegaram num acordo, não, Plínio ia escrever. O Plínio era jornalista esportivo nessa época. Ele escrevia, ele estava na última hora. Né? Por isso que ele ia toda hora no jogo. Então, ele... Daí, falou assim, não, então dão para o Braulio. O Braulio também estava precisando trabalhar, aquelas coisas na época. Né? E o Braulio foi escrever e o Plínio, daí criaram o personagem para dizer, bem, temos que colocar o Plínio em evidência. Daí, isso foi em 68. Você falou TV Cultura. TV Cultura nessa época ainda estava nascendo. TV Cultura já é nos anos 70. Era do São Francisco. Quando o Ademar Guerra resolveu fazer um teleteatro sobre a vida de São Francisco de Assis e chama... Conta essa para nós, São Francisco. Começaram a gravar até a cena que o Plínio São Francisco fica nu, tira suas roupas ricas e veste os trapos. Gravaram. E num final de semana, no Segundo Exército ligaram para a TV Cultura querendo falar com o Ademar Guerra. O Ademar chega e fala assim, olha, tem um coronel lá do Segundo Exército querendo falar com você. Isso está lá no livro. O Ademar ligou para o coronel, um diálogo que ele é teatral, é delicioso hoje, historicamente, dentro do diálogo. O Ademar, na loucura dele, falou assim, pô, é o Plínio, porque o Plínio é bom, não sei o que, enfim, defendeu. Era tanta loucura que o coronel falou assim, bem, o senhor não precisa vir aqui, não. Não precisa vir dar depoimento, não precisa, não. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, o Vladimir Herzog foi. E a gente sabe o que aconteceu. Evidentemente, o teleteatro, com a morte do Vlad, não houve mais o teleteatro, e desapareceram até com as cenas. Na época nem tinha tantos recursos, né, para guardar isso daí. Eram fitas de... A Cláudia conhece bem isso, que viveu lá dentro, né? Tinha que aproveitar todas as fitas, né? Gravar em cima. Gravado, tudo mal arquivado, era uma zona. Então, só para colocar historicamente, quer dizer, essa coisa do Beto Rockefeller era anterior, são anos 60, 68, por aí. Mas teve vários outros momentos de prisões menores, onde ele era só levado para averiguação, mas com isso ele acabava sendo impedido de trabalhar. Que era o grande problema que ele tinha, que o poder, né, não deixava ele trabalhar, seja censurando as suas peças, tirando o livro de circulação, ou impedindo as crônicas de serem publicadas. Teve várias crônicas censuradas na Abril, tem o caso dele ter sido mandado para fora da Abril, do Nino, enfim, tem vários momentos pontuais assim, e tem grandes prisões, assim, que em especial, eu vou destacar aqui a de Santos, né, do Coliseu de Santos, quando foi ter a apresentação do Dois Perdidos, Uma Noite Suja. Ela
já havia sido liberada, daí ela foi proibida depois. Quando eles foram fazer em Santos, teoricamente não poderia fazer, e segundo o Plínio, foi um guardinha lá, né, 2 guardinhas, falou, não pode fazer, não pode fazer. Falou, mas quem que não vai deixar eu fazer? Eu não vou deixar. Falou, aqui não, aqui a gente vai fazer, aqui é Santos, aqui é minha terra, esquina, vamos fazer assim. Aí fechou as portas, botou o público para dentro, fez, e quando terminou a apresentação, os amigos do Zé da Baratinha estavam lá e recolheram ele. O Carlão falava muito dessa história também, que foi preso junto. Aí todos eles levaram para São Paulo. E um pouco como o Oswaldinho estava falando, minha mãe falava muito isso. Naquela época, era muito importante você saber para onde estavam levando e confirmar que ele chegava lá. Então, nesse período, saiu de Santos dentro de uma Baratinha, um carro de uma veraneio, né, sei lá que carro que era, e não chegou no DOPS ainda, pode ter ido para qualquer lugar, né? Ou desaparecido. Então era a grande preocupação que existia nesse interim. Mas aí ele vai para São Paulo e ora, quando é o período do Beto Rockefeller, o Cassiano, a TV Tupi, né, pede a liberação dele, mas nesse episódio específico a Maria Della Costa, né, assume a encrenca e dá o aval pela liberação dele e tal. Então, muitas vezes ele era levado para averiguação e tal. Ele tira onda desses processos. Tem uma entrevista dele que ele fez em Santos, se não me engano, com os 450 anos de Santos, tem uma gravação dele que ele conta essa história quando a Marinha vai lá na nossa antiga casa na Aclimação buscá-lo e recolhe ele, leva ele para averiguação e ele vai sem documento. Então ele tira uma onda disso aí, né? Pô, mas você não trouxe documento? Pô, não deu tempo, né? Pô, mas você não sabe quem sou eu? Aí ele volta para casa para pegar o documento, depois vai de novo. Tinha umas histórias que ele contava assim, tirando uma onda, né? Mas a gente sabe que quando o bicho pegou do lado dele, não foi simples, né? Foi uma coisa bem complicada, esse processo todo, mas ele estava sempre batendo de frente mesmo, falando, então se assim, eu vou fazer assado. Tem crônicas que ele fala sobre isso, por exemplo, no período do Abajur Lilás, de 75, quando eles tentam fazer o que seria a segunda montagem, mas seria a primeira, em 1975, ele escrevia no Última Hora, e tem várias crônicas que ele fala sobre isso. A peça com o doutor Iberê Bandeira de Mello, entre outros, de assessoria jurídica, vai em todas as instâncias até chegar no Supremo Tribunal Federal em Brasília, e lá ela acaba perdendo e é mantida proibida. E tem uma crônica que ele escreve na volta desse processo de ir a Brasília, e que ele fala muito isso, né? Que ele estava naquela coisa, o que eu vou fazer, né? A gente devia dar um baque, né, depois de tanta luta e tudo proibido, tudo que ele fazia proibido e tal. E nesse momento ele, no aeroporto, ele comenta, né, que passa por ele ali alguém que trabalhou no Barrela de 1958 e 59, né, e fala, pô, Plínio, você continua o mesmo, hein, tentando liberar suas peças e tal. E ele fala, pô, claro, eu continuo o mesmo, e vou continuar o mesmo. E volta para São Paulo cheio de energia, né, e vou continuar o mesmo, escrevendo minhas peças, apurrinhando esse filho da puta, fazendo por merecer, e aí segue o rumo dele lá, isso em 75, né, teve muita coisa que veio depois. No Taíbe saía muita briga, o Plinião à frente do bando, né, então dirigindo, era um período bruto, vamos dizer assim, até pela montagem que ele resolveu fazer do Barrela, e fez o Barrela dos Perdidos, o Oração para o Pé de Chinelo, o Jesus Homem, né, com o querido Acaiabe, e enfim, a gente frequentava muito ali, e nesse momento Barrela aí, saíam várias brigas, assim, brigava com todo mundo, discutia com todo mundo, né, vamos ali pro esquisito e tal, não sei o quê. Tinha outros santistas no grupo também, que são azedos, né, mas a gente nunca viu nada muito além disso. Tem aquela fama que ele movimentava, sou um analfabeto, não sei nada, aquela coisa, mas isso era folclore. O Plínio era um leitor voraz. Aí a Valderez de testemunha. O Plínio lia muito, e desde a época de Santos, aquela turma lá de Santos, com o Geraldo Ferraz, Pagu e companhia, ele era leitor voraz. Diz a Valderez que ele tinha a mania seguinte, ela chegava em casa, ela estava lendo um livro, mas o que você está lendo aí? Ah, tal coisa, deixa eu dar uma olhada. Ele ficava lá meia hora e passou.
Tá, entregava. No dia seguinte, eles saíam e iam jantar em outro lugar. A Valderes falava assim: olha, eu estou lendo um livro tal. O Plínio entrava na conversa e discorria sobre o livro, como se tivesse lido tudo. Ele tinha uma capacidade de apreensão, e isso é talento, isso é uma coisa nata, né? Que o Plínio tinha. Quer dizer, isso eu conheço pessoas que são assim, eles batem o olho, leem. Não é leitura dinâmica essa bobagem, não. E apreendem, e têm uma memória incrível, e processam aquilo dentro de si, né? E depois, na hora de conversar, jogam aquilo com uma sabedoria, diz a Valderes, que ele às vezes falava de uma coisa, mas, Plínio, você não leu o livro inteiro? Eu falei assim, não, eu li as partes. Ele leu, ele falava. Então, não tem essa onda, não, de que Plínio era um... Porque isso aí fica o elogio à ignorância, que eu sou contra. Entendeu? Eu não estudei nada e sou quem sou. Não. Florestan Fernandes dizia isso. Autodidata. Cultura é importante, tem que ler, tem que estudar, principalmente ler, né? Porque tem essa muita lenda de que o Plínio era um ignorante. Não era nada. Sabia mais do que muita gente. Acabar com essa lenda, entendeu? Porque fica o elogio da ignorância. O elogio da ignorância é impossível, né? É impossível. Ninguém escreve sem ler, sabe? Não é um gênio, mas não é milagroso, né? É uma coisa assim, ele aprende mais rápido, ele pega mais rápido, como você falou, ele absorve mais rápido, mas ele tem acesso, senão não... Eu acho que o caminho que ele teve para fazer esse processo de aprendizado dele é muito com relação a isso, né? Começa na escola, ele não tinha capacidade de acompanhar os coleguinhas ali no ditado, ele falava sobre isso com a Vera, a segunda esposa dele, né, falava sobre isso, que ele era canhoto, mas era obrigado a escrever com a mão direita e tal, e isso já vai criando uma situação desconfortável, vamos dizer assim, para ele, né, no processo de escrever. Então ele tem que se aparelhar de outra maneira. E o lado visual, a percepção, a leitura rápida, ou pelo menos com foco determinado, traziam a informação. Isso acho que vale também para o poder que ele tinha de ver os personagens. Então, num passeio ligeiro pelo Cais do Porto ali, só de olhar e ver as relações ali, ele já tirava os personagens dele. Né? E aí, depois, ele tinha que, de alguma forma, escrever todo esse poder que ele tinha de observação, né? De absorção de detalhes, né? Essa poesia que ele conseguia tirar desses personagens todos. Tem um autor que ele diz que o dramaturgo não precisa necessariamente escrever bem, o que ele tem que ter é ouvido. O dramaturgo tem um ouvido que ele capta as pessoas através do ouvido, do diálogo. Sabe? Ele é um dom do diálogo, que claro que o Plínio tem. Assim, ele ouvindo, como você contou isso, ele passa, ele ouve as pessoas e ele reproduz aquela fala do que a gente estava falando no começo, Oswaldinho. Ele processa aquilo e ele consegue ter o dom de tornar as personagens vivas, né? As personagens realmente são vivas, elas existem ali. Um traço no Plínio que era marcante era um traço de ator. Ele adorava ser foco de atenção. Ele adorava estar com a bola no jogo. Ele começava a falar, ele ia adiciando uma coisa, um assunto no outro, e ficava todo mundo em volta ouvindo. Aquela coisa de, quando a gente, em tempos, mas ainda hoje, quando vai para o interior, tem a pessoa que é quem conta causo, que vai contar causo e a gente fica em volta e a pessoa conta um caos e outro, e vai costurando, mudando de assunto. O Plínio tinha esse dom. Quando era em festa, quando era em encontros sociais, ele não era aquele tipo de escritor que retraía para ficar observando, assim, não. Ele era uma pessoa de estar no jogo, de estar vendo, de estar... Claro que devia ter também os momentos dele de retrair, ficar observando, mas era quando estava em situação social, seu foco de atenção e a pessoa que cutucava e brincava com todo mundo, provocava, né? Isso era muito dele, e tinha uma coisa de ator, que era de ser esse narcisismo que a gente tem, né, como ator. Mais do que de ator, ele tinha uma coisa de protagonista, de contar história, de puxar, como você falou, o foco para ele. Era uma delícia ficar ouvindo. Quando os espetáculos que ele fazia, que ele usava isso
para poder fazer os espetáculos eram maravilhosos. Sabe, a crônica, num dos espetáculos solo dele, que ele ia falando de vários assuntos, e tinha, quando ele descobriu que ele era figurinha fácil no álbum uma figurinha, era uma das melhores crônicas que eu já vi na minha vida. Eu até devo ter também. Né? Eu gosto daquele, quando ele fala do filme que ele foi fazer com John Herbert, e tava no. Aí o John Herbert estava lá no bar bebendo, aí chegou um cara e falou: Ô, John Herbert, e colocaram o Plínio de mocinho e John Herbert de vilão, né? E disse que o John Herbert, pô, é por isso que o cinema não vai para frente. E disse que um cara falou que coloca um mocinho desdentado para fazer esse filme. Galã desdentado. É genial aquilo eu adoro. Nessa linha aí, uma também que está bem nessa linha aí, é a história do Ziembinski, né? Quando vai para a Globo, que eles armam para o Ziembinski estava desempregado e o Plínio estava fazendo novela na Globo. Falou, pô, Plínio, me salva, não sei o que e tal. Eu falei, ó, eu vou tal dia pro Rio lá, então chega lá, porque se eu chegar lá, ninguém vai te dar moral e tal, não sei o que. Eles combinam de se encontrar na Globo lá no Rio, e meu pai atrasa, né, daquela coisa, acorda tarde, quando chega lá, o Ziembinski já é diretor. E aí, pô, o Ziembinski, não, tá ali, tá na sala dele, lá na sala dele, não, já é diretor, aí quer falar contigo. Puta, vamos lá, Ziembinski, oh, que bom, você se deu bem, né, não sei o quê. Pois é, Plínio, mas como é que tá? Ah, muitas reuniões, diretor da Globo, muitas reuniões. E meu primeiro caso é te mandar embora, né, você tá fora, tchau, tá despedido. Ótima sua ideia, tá, mas fora. E aí ia mandar embora. E o Ziembinski vira diretor da Globo. Continua. Desse momento arena, teatro de arena ali, uma clássica assim, que é com a SBAT, né? Ele ia lá ele morava ali na Teodoro Baima, né, que é a rua do Teatro de Arena, e ali no andarzinho de cima ali, que era do Inacem, lá e tudo lá, pegava o telefone, ligava para a SBAT e falava, olha, aqui é o Plínio Marcos, aqui é o João do Paraná, eu quero montar o Dois Perdidos, como é que faz? Tá. Aí o Renatinho da SBAT explicava, e depois, uma meia hora depois, meu pai ou aparecia na SBAT ou ligava lá, e aí, Renatinho, não tem nada, não, estão pedindo aqui para fazer o Dois Perdidos, Renatinho, cobra aí 2.000, né, mas me dá um adiantamento e tal. Aí ele passava o adiantamento, obviamente que o cara do Paraná não ligava de volta, e ele pelo menos se defendia um pouquinho. E aí depois, quando a peça era, vamos deixar claro, né, que ele pagava, porque vão achar que é ele que deu o balão lá. Não, quando a peça era montada, isso aí era descontado. Né? Ele foi o único cara que ganhou dinheiro com a SBAT. Como eu não sou eu o dramaturgo, né? Muitas vezes a SBAT me apoiou, sim, principalmente em montagens que não eram daqui, né, e tal. Tive grandes problemas, eu, já na minha gestão, vamos dizer assim, tive grandes problemas, mas mantive lá, eu quase fui para Bramos, né, mantive na SBAT, enfim, agora nesse processo aí, eu gostaria sim que a SBAT voltasse a ter a confiabilidade que já teve um dia e tal, e que pudesse apoiar não só essa questão da cobrança dos direitos autorais, né, mas tem vários outros aspectos que acho que a SBAT podia entrar. Ultimamente, o que tem me incomodado muito é a questão das escolas. Escola de teatro, hoje em dia, para mim é sinônimo de vai dar merda. Eu acho que tem o seu lado importante, enfim, né, não sou eu que vou ficar criticando a escola, deixar de criticar, mas a gente vê muito absurdo, as montagens que chegam no final do curso ali, não respeitam direitos autorais, não respeitam o texto, não respeitam o ator, não respeitam porra nenhuma. A gente falou aqui da Neuza Sueli, por exemplo, você vê Navalha na Carne, menina de 22 anos fazendo Navalha na Carne, uma montagem didática, beleza, mas aí a menina sai de lá achando que é a melhor Neuza Sueli do mundo e quer fazer a montagem profissional, e a gente vê a Neuza Sueli de 22 anos aí, com aquele discurso do será que somos gente? Então, eu entendo que a SBAT poderia participar mais ativamente nesse processo, explicando questões de direitos autorais para os alunos que saem desrespeitando, passando por cima, cortando, porque se você, Oswaldinho, pega o seu texto e deixa ele disponível para a pessoa fazer, maravilha, mas será que ela pode cortar? Será que ela pode colocar mais 5 personagens, tirar mais 2 personagens? Então, começa a criar
uma nova situação dentro do seu texto. Agora, até aí, a partir do momento que você autorizou, que você está de acordo que isso seja feito, beleza. O problema é quando o cara pega o Paco, coloca para falar com o Queirô, na mesma sala que a Neuza Sueli, cria um tal de João, coloca lá dentro também e diz que o texto é dele. E aí a fala do Paco, na verdade, é a fala do Queirô, que está contra a Dilma do Abajur Lilás, faz uma salada e o cara se diz coautor. Então eu escrevi um texto cumprindo mais. Aí fica complicado. Né? Não, é então, estelionato. Total. Então, aí, é estelionato. Para esse tipo de situação, que eu entendo que a SBAT poderia, mas não remediar, né? Precisava prevenir. E entendo que o prevenir está muito ligado aos novos atores que estão surgindo basicamente pelas escolas. Né? Os que saem na raça, acho que esses já são mais escolados, né? com relação a respeitar textos, etc. Muitas vezes quem vem da escola não tem essa tradição cultural e eu mesmo pastei muito para aprender a importância do texto do Plínio, por que não autorizar certas mudanças, por exemplo, quando o cara pede para fazer o Abajur Lilás? Porque meu pai não autorizou. Meu pai ficou com a peça presa 11 anos porque não autorizou a censura tirar 2 frases. Não sou eu que vou liberar, né? Então acho que tem esse lado aí que precisa ser levado em consideração. Mas é óbvio que a gente quer que as peças sejam montadas, sejam lidas, sejam discutidas como vocês estão fazendo aqui e tantas outras escolas também estão fazendo e tal. E uma coisa que meu pai sempre falava quando vinham pedir o texto dele, se fizer o texto dele, pô, o teatro amador, o grupo amador tal, quer fazer 2 períodos de uma noite suja. Ele fala, não vai fazer, entendeu? Porque você tem que escrever próprio texto, sua própria, tem que desenvolver sua dramaturgia. Se você ficar pegando aqui a minha, aí é muito fácil, né? A minha já foi consagrada e tal, você tem que fazer a sua dramaturgia, a gente precisa de novos dramaturgos. Isso era uma coisa que ele falava bastante, a gente tem entrevista gravada com ele falando sobre isso. Então, mas não acho que tenha, não acho que eu consiga com a obra do Plínio, toda hora eu vejo histórias, claro que a gente vê coisa boa, ainda bem, né? Se salvam algumas coisas aí. Eu sei que tem muita gente boa dando aula em escolas, que a gente conhece tudo, mas acho que precisava. Isso eu estou falando aqui de São Paulo, né? A gente está falando de um Brasil gigante e a gente mandou ontem, por exemplo, eu despachei uma coleção para Rondônia. Não tenho absolutamente como saber o que estão fazendo com a obra do Plínio lá, entendeu? Talvez a SBAT um dia já teve, quem sabe um dia possa voltar a ter, né? Esperamos. Mas assim, com essa onda de politicamente correto, né? Vamos fazer Plínio Marcos, mas tirando todos os palavrões, né? Uma coisa. Navalha na carne, fala sobre a violência contra a mulher. Porra, não é só isso. É muito, vai além. 2 perdidinhos na noite suja. Então, querem mudar, cheio de fazer isso. E, bom, Cláudia e Gabi, que estão comigo, sabem que eu fico acompanhando o texto. Não é isso que está escrito. Então, eu mantenho tudo. Não é isso. Vou dar para vocês 2 exemplos aqui que já me deparei. Um deles, quando a gente estava fazendo a exposição do Abajur Lilás em Santos, a exposição ficou montada ali na Cadeia Velha, né? Não sei se vocês conhecem Santos, enfim, mas tem a Cadeia Velha ali, e do lado, no Teatro Guarani ali, estava tendo uma série de eventos, era um momento lá da cidade e tal, tinham vários eventos acontecendo, entre eles, o grupo deles ali estava se organizando para fazer a leitura do Homens de Papel. Então, beleza, né? Teve eu não vou ficar citando nomes, né? Mas eu tinha tido um entretanto com o pessoal lá de Santos, em função de uma montagem, e aí essa galera aí, são alunos, quando eu estava montando a exposição, vieram me procurar, olha, a gente quer fazer assim, assim, assim. Falei, bom, tudo bem, está fazendo didático, não tem verba, não, né? Faz, né? Como falo para todo mundo. Beleza, fizeram, eu não consegui assistir o que eles fizeram lá, né? E passou. 1 mês, 2 meses, sei lá quanto tempo passou, o rapaz veio me procurar e falou, olha, a montagem ficou tão bacana e não sei o que, a gente quer continuar e tal, não sei o que, não sei o que. Então tá bom, mas aí passa a ser profissional? É profissional, né? A gente se formou. Então, vou cobrar. O que você vai fazer? Edital, beleza. Não, então, mas tem um porém que a gente vai fazer uma adaptação, né? O Homens de Papel são 13 personagens. E o cara que ele vai com 7.
Eu falei, mas, meu amigo, você está cortando, o que você vai fazer com esses personagens aí? Quem que você está cortando? Não, eu estou cortando fulano, ciclano e o berrão. Pô, mas o berrão, cara, se você cortar o berrão, não tem peça. Acabou a peça. Tudo bem que não tem tantas falas assim, mas é o berrão. Não, mas a gente pegou uma cadeira e colocou na plateia ali uma cadeira que é a cadeira do berrão. Entendeu? Então, tudo que tem que falar para o berrão, fala para a cadeira. Eu falei, e a cadeira responde? Entendeu? Como é que é isso? Entendeu? Então, esse tipo de coisa, por incrível que possa parecer, veio da turma do teatro. Aí eu falei tudo isso para o moleque, e o moleque não satisfeito foi falar para a professora dele, que me ligou. E veio falar, olha, eu tenho o maior respeito pelo Plínio, blá, blá, blá. Falou, minha querida, você me desculpa, mas não tem. Não vai fazer. E não sei se fez, mas eu não autorizei, certo? Então, é uma situação. Outra situação que envolve um pouco isso é quando o cara da República Dominicana pede para fazer o Dois Perdidos e Uma Noite Suja. Então, a gente fala, pô, Dois Perdidos e Uma Noite Suja, República Dominicana, que bacana, olha, né? Beleza, faz. Acertei lá com ele, achei até que nem ia receber nada, o cara mandou um dinheirinho dominicano lá, né, e tal. Beleza. Pô, manda o material da peça, né, pra gente ver. Mandou. Aí tá lá o título da peça. Sem sapato não há paraíso. Meu Deus. E aí você falou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu pedi para ele, falou, tudo bem, cara, já mudou, né? E, enfim, bota ali, ó. Dois Perdidos, Uma Noite Suja, né? Adaptação, alguma coisa que remeta ao nome. Mas eu não tenho como mexer nisso. O que eu vou falar pro cara? Não faz, né? Mas já, bom, aí eu ainda achei bacana pela relação que ele faz, do sapato, não deixa de ser verdade, né? Sem sapato não há paraíso. Oswaldinho não gostou, né? A idiotia não tem é infinita, como diria o Einstein. O universo é menos infinito que a idiotia. O universo tem um momento que ele acaba, a idiotia não acaba. O Plínio era bravo. O Plínio, ele falava assim, que a pessoa que não acredita na sua luz, ele dá bronca, né, Kiko? O Plínio botava a gente lá em cima. Para ele, o ator era um suprassumo, assim. O ator tinha uma missão social, política, artística. É o texto, por mais que as cruentas e inglórias batalhas do cotidiano. O que eu acho barato no livro é que tem os originais, os manuscritos. Sim. Demais. Essa parte da iconografia aí meio que sobrou para mim também, né? Eu sempre fui o chato desse livro aí, desde que meu pai morreu, porque a história do Obra Completa vem desde 1997 com o meu pai e com a Vera. A intenção de fazer Obra Completa, acho que desde sempre teve, né? Tem no nosso acervo lá, em algum outro momento, tem uma lista de obras que ele escrita na mão, eu não sei se o motivo específico, mas pode ter sido num momento que ele falou, vou juntar as obras, fazer um livro com as obras completas e tal. Mas em 1997, ele com a Vera fazem um contrato com a Funarte para o Obras Completas, onde a Vera fazia a organização dessa obra toda, né, juntar a obra toda e tecer seus comentários, e em 97. Aí a obra acaba não saindo, em 99 o Plínio morre, aí quando eu assumi em 2000, eu fui procurar a Funarte, né, para ver se retomava e tal. E o presidente da Funarte, então, na época, estava de saída, que era o Souza, né? Estava de saída e falou que a Funarte tinha interesse, que ia fazer e tal. Mudou o presidente umas 4 vezes, que eu me lembro. Presidentes nem me deram ar da graça. Outros presidentes, por exemplo, Serginho Mamberti foi o presidente da Funarte nesse período e se lamentou muito de não poder fazer porque não tinha grana no momento e tal. Então, entre idas e vindas, a gente ficou forçando, né, algum lugar, de alguma maneira, saiu o projeto do livro. E acabou as voltas do mundo, voltamos para bater na porta da Funarte de novo. Aí já foi um processo que quem deu esse empurrão, né, foi o ministro da Cultura. Não, o ministro da Cultura, né, foi o Juca Ferreira. Ah, sim. E eu trabalhei em Santos, numa ONG lá de Santos, que é um rapaz da Bahia, o Zé Virgílio, lá da ONG de Santos, lá o Artino Dick, e conversando com o Zé Virgílio, ele que é da máfia baiana, né, que é amigo do Gil, do Juca Ferreira e tal, ele falou que ia ter uma reunião com o Juca,
e que então era ministro da Cultura, e que ia fazer uma série de pontuações dentro do projeto que ele tem lá de Santos, que é um ponto de cultura, etc. E se eu tinha alguma coisa que poderia ser interessante, eu falei, pô, tem obras completas. Pergunta para ele, podia fazer com a Funarte, se não tem interesse e tal. Ele deu esse primeiro start, o Juca achou ótima ideia, marcamos um encontro aqui em São Paulo, que ele ia ter um evento aqui, foi 3 minutos de encontro com o Juca, ele já acionou o assessor que era de Santos, que me falha o nome, mas enfim, e foi quem deu o empurrão, e a partir daí começou a organizar. A gente já tinha o Alcir engatilhado, né, para fazer esse trabalho que ele fez, e ficou aquela coisa das imagens, a iconografia, enfim, caiu no meu colo. Eu parar de atrapalhar o processo do Alcir com a minha mãe e com a Funarte, né? E me concentrei nesse lado da iconografia. Isso aí vai de encontro com o que o Alcir se propôs a fazer, né? Que é fazer uma atualização histórica da obra. É um pouco do que a gente estava falando ali, né? O cara, né? Hoje você tem internet, você tem mecanismos para essa cópia. Antes o cara tirava 5 cópias e xerox mesmo, né? E dava na mão do ator, dava na mão do diretor, do assistente de produção e tal. Cada um fazia um rabisco diferente e às vezes essa obra rabiscada e cortada para aquela montagem era liberada para outro. Então a obra muitas vezes se alterava. Você pega textos como o Barrella, que foi escrito lá em 58, e depois teve talvez 1 ou 2 atualizações no momento que ele tentou fazer o livro, que foi recolhido e tal, mas quando chega em 1979, ele reescreve o Barrella. Então essa reescrita do Barrella, 79 e 80, para a montagem que é do Bando, passa a ser o texto oficial do Barrella com a atualização do Plínio. O que teve dali para frente não diz respeito ao Plínio, então oficializa que esse é o Barrella oficial, e faz isso com todos os textos. E para mostrar a veracidade enfim, a verdade disso tudo, tá aí os manuscritos, tá aí o datilografado. Tem textos que a gente não tem mais o manuscrito, então o que a gente tem aqui que mostra essa versão, essa sei lá, datilografado do Abajur Lilás, ou esse manuscrito de tal, ou esses compilações. O Balada de um Palhaço, por exemplo, tem vários textos soltos, né? Ele foi escrevendo e depois acaba juntando tudo. O texto do ator faz parte do Balada, a vocação também faz parte do Balada, tem o momento do Ideal, né? Que é um outro texto que está ali. Então ele vai trazendo tudo isso e coloca ali. Então a gente não tem um rascunhão um manuscrito do Balada, mas tem vários rascunhos e tem um datilografado. Então, em toda a obra, a gente procurou fazer isso. E aí, claro, tem algumas que têm montagens históricas com fotografia, com cartaz, etc. E tem outras que não tem, né? O Leitura Capilar não tem uma montagem, mas tem ali a cópia da revista Carlos Amigos, onde ela foi publicada. O papo foi maravilhoso. Melhor do que eu esperava, sim. Parabéns. Obrigado, Kiko. Kiko, foi ótimo. O meu único desejo é ser irmão do homem, seja ele negro, malabarista, ou esteja repousando ainda nas profundezas da guarda materna, ou vibre no pátio o canto de menina, ou seja ele o condutor da jangada no fogo do crepúsculo, ou seja o soldado ou o aviador de estranha energia. Oi, menina, você ainda no outro dia não brincava de boneca? E aquele serra que está ao seu lado não empinava uma pipa? Olha, se eu canto seu destino, você não me queira mal, porque eu procuro me esforçar para conhecer todos os destinos. Eu quero conhecer o desespero de um ator quando ele treme diante do público porque esquece o texto. Eu quero conhecer a solidão daquela garotinha que é obrigada a migrar e ficar no seio da família estranha como empregada doméstica. Eu quero conhecer o desespero daquele garoto que é obrigado a sufocar os apelos vocacionais e se debruçar sobre livros de contabilidade e atender fregueses rabugentos. Eu fui tantas e tantas vezes o cantor das canções soluçantes, o carregador amargo da amargura, o sonhador dos sonhos inúteis, o perdedor de salário miserável. Mas agora eu quero cantar o destino do ser humano. E se de alguma maneira eu arranhei seu coração nessa noite, não me queira mal. Arrebenta em soluço e chora comigo, porque eu tenho esperança, porque eu tenho fé, porque eu sou uma pessoa de teatro e por causa disso eu confio muito, porque eu pus filhos no mundo e amo tanto quanto você, criança de hoje. Por causa disso tudo,
eu só tenho um desejo. É o desejo de pertencer a você, assim como eu gostaria de pertencer a toda a humanidade. É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar. Tiririca, faca de ponta, capoeira quer te pegar. É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar. Tiririca, faca de ponta, capoeira quer te pegar. Dona Rita do tabuleiro, quem derrubou meu companheiro. Dona Rita do tabuleiro, quem derrubou meu companheiro. Abre a roda, minha gente, que o batuque é diferente. Abre a roda, minha gente, que o batuque é diferente. Abre a roda, minha gente, que o batuque é diferente. Abre a roda, minha gente, que o batuque é diferente. Abre a roda, minha